Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta nessa série é comentar os milagres no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje vou comentar sobre a ressurreição de Eutico. O texto está ali em Atos capítulo 20, versículos 7 a 12, que diz assim: que os discípulos estavam juntos ali no primeiro dia da semana para o partir do pão. E Paulo, que no dia seguinte ia partir, estava ali com eles para pregar. Essa prática ficou até a meia-noite. Lucas relata que havia muitas luzes naquele cenáculo. E diz o texto que havia ali um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, onde caiu do terceiro andar e foi levantado como morto. Então Paulo desce, inclina-se sobre esse jovem, o abraça e diz: não fiquem perturbados, porque a vida está nele. Então Paulo sobe, faz o partir do pão e continua a pregar até a alvorada, até amanhecer. E logo levantam Eutico, o levam vivo embora. E diz o texto, ficaram pouco consolados, isso é, ficaram bastante consolados com a ressurreição de Eutico. Bom, Paulo estava ali na sua terceira viagem missionária, né? Estava praticamente no final da sua terceira viagem e estava ali na cidade de Troade. A cidade de Troade fica ali onde hoje é a Turquia e foi uma cidade fundada por um general do grande Alexandre, né? Ali mais ou menos 250 anos antes do nascimento de Cristo. E Paulo estava ali juntamente com outros cristãos e estava ali no terceiro andar desse cenáculo. O cenáculo é, literalmente falando, uma sala para refeições. Como eles estavam ali no partir do pão, isso é, eles estavam praticando a ceia do Senhor. É a primeira referência que fala da ceia do Senhor depois do Shabat. O texto é bem claro, no primeiro dia da semana. Então podemos entender que esse horário ali que eles começaram essa reunião foi entre 18 e 19 horas, porque o judeu entende que o dia começa às 18 horas do dia anterior e vai até mais ou menos 18 horas do dia seguinte. Então, geralmente, depois das 18 está começando o novo dia. Por isso que o texto diz, no primeiro dia da semana. Então, podemos entender que era sábado à noite que eles estavam ali reunidos para o partir do pão, para a ceia, neste cenáculo, nessa sala de refeições que ficava no terceiro andar, mais ou menos 6 metros à altura desse local. Então o texto diz, né, que havia muitas luzes ali, isso é, lamparinas acesas ali naquele lugar. Eu creio que Lucas, né, que nesse momento estava acompanhando este evento, Lucas era testemunha ocular desse evento. Guarde bem isso é importante para nós comentarmos esse texto. Como Lucas era testemunha ocular do evento, então ele comentou ali da questão das lâmpadas. Então eu posso entender duas situações, né? Que aquelas lâmpadas realmente iluminavam mais do que normalmente ele via, e também porque o local devia ficar um pouco abafado, porque o texto diz, os comentaristas na verdade dizem que havia ali entre 200 e 300 pessoas. E talvez Eutico estava sentado na janela para poder respirar melhor. Então imagina 200 pessoas ali reunidas e mais ali aquelas lamparinas queimando, então o ambiente ficava realmente um pouco pesado ali, o ar para respirar. Mas quando a palavra está sendo pregada, a palavra do trono, a palavra de Deus, gente, as pessoas não percebem nada no ambiente, elas ficam focadas naquilo que Deus estava falando. Então eu penso que Eutico, o texto diz que ele é um jovem, que ele devia ter na faixa entre 8 e 14 anos, estava ali sentado na janela para poder respirar melhor. E como Paulo começou a pregar ali, né, nesse culto de ceia, vamos dizer assim, começou a pregar entre 18 e 19 horas, levou a prática até meia-noite. Então estava tranquilamente ali mais de 5 horas ministrando para aquele povo ali, acompanhando na ceia do Senhor. Que coisa tremenda, né? Só que Eutico, devido a um grande sono, um profundo sono que lhe sobreveio, ele caiu da janela. Talvez esse sono devia ao extenso discurso de Paulo, ou talvez fosse um sono espiritual. Como assim sono? Um sono é uma espécie de ataque espiritual
que uma pessoa pode sofrer quando ela está vendo algo de Deus, vendo ou lendo ou ouvindo algo de Deus. Isso pode acontecer, ok? Não é difícil de acontecer. Tá entendendo? Então Eutico ali foi tomado desse profundo sono e caiu uma altura, como já falei aqui, mais ou menos 6 metros. Pensa o susto que foi esse momento ali, aquelas pessoas reunidas. Então a reunião parou. Naquele momento que Eutico caiu da janela, claro, né? A reunião parou e foram ver o que tinha acontecido com ele. E Lucas, vou falar novamente, testemunha ocular desse evento, relata que ele foi levantado morto. Alguns entendem que esse levantado morto era como se ele estivesse inconsciente. Ele não estava morto realmente, estava inconsciente, ok? Mas podemos entender, devido a essa queda de 6 metros, ele poderia sim ter morrido, poderia ter acontecido algo muito grave e ele vindo a falecer, dependendo como ele caiu, ok? O texto não diz que ele estava inconsciente, nem que ele estava totalmente morto. O que eu posso entender é que Lucas, por isso que eu falo que ele é testemunha ocular desse evento, Lucas, como médico que era, ok, poderia tranquilamente relatar o incidente, dizendo que ele estava ali numa espécie de estado de coma, inconsciente profundamente. Lucas não teria nenhum problema de relatar, visto que no começo do livro de Atos ele diz para Teófilo que ele vai relatar exatamente como aconteceu. Então, se ele soubesse que esse jovem estava só inconsciente, com certeza Lucas iria relatar dessa maneira, ok? Porque ele quer ser fiel ao texto, quer ser fiel ao testemunho para o Teófilo que ia ler esse livro, essa carta, ok? Então Lucas não escreveu isso, então realmente eu entendo que este jovem estava morto. E Paulo, quando chega ali para ele, o abraça, né, se inclina para ele e o abraça e diz: não fiquem perturbados, não fiquem preocupados, não fiquem com medo, com preocupação demasiada. A vida ainda está nele. Isso é, Paulo pelo Espírito Santo que habitava profundamente e fortemente na vida dele, entendeu que aquele jovem estava vivo ou queria ficar vivo novamente. A mesma ideia é quando chamaram Jesus para orar pela filha de Jairo. E falaram assim: não, ela já morreu, não adianta mais incomodar o mestre. O que Jesus falou? Ela não morreu, ela apenas dorme. Ele falou isso, gente. Então, como é que ela estava morta, mas Jesus diz que ela dorme? Então, é a ideia, é como se fosse despertar a pessoa. Então, o que Paulo está dizendo, a vida ainda está nele, quer dizer, ele já vai ser desperto, ele já vai despertar e vai ficar bom novamente. Então, Paulo faz essa atitude de fé e realiza esse grande milagre, porque uma ressurreição é um milagre poderoso, ok? E ele sobe e continua a fazer o que ele tinha que fazer. Ele continua ali a ministrar, aí eles fazem o partir do pão, participam da ceia, e Paulo fica até a alvorada pregando a palavra de Deus. Isso é, até às 6 da manhã. Olha só, o culto que começou ali entre 18 e 19 horas e foi até às 6 da manhã, né? Só parou para o partir do pão e para atender Eutico. Então podemos entender que esse culto, essa reunião, durou 10 horas, gente. Que coisa tremenda, né? Quando uma palavra vem do trono, vem de Deus, as pessoas nem prestam atenção no horário, né? Jesus ficou pregando 3 dias para uma multidão e depois alimentou elas com os pães e peixes, né? Mas olha só, as pessoas ficar 3 dias ouvindo o mestre falar, então é realmente uma palavra que entrava no coração das pessoas, assim como Paulo ali, entre 200 e 300 pessoas ouvindo ali por mais de 10 horas, Paulo ministrar, somente o Espírito Santo é que pode fazer isso. Então logo de manhã, ali na alvorada, o texto diz: então levaram este jovem vivo e ficaram não pouco consolados. Olha o que o texto diz: levantaram morto e depois conduziram vivo. Que coisa tremenda, né? O homem de Deus estava ali ministrando a palavra, pregando a palavra do Senhor, enchendo os corações, as vidas com a palavra de Deus que fortalecia-os, que tornava-os mais fortes. E acontece aquele ato ali para impedir o agir de Deus. Pensa, o culto ia, a reunião, né? Ia ser cancelado, o cara morreu, mas não. Estava ali o homem de Deus
que entendeu o que estava acontecendo, que foi um ataque espiritual e que aquele jovem realmente tinha morrido, e ele, no poder de Deus, disse: não fiquem perturbados, a vida ainda está nele. Olha Paulo profetizando. Então o texto é bem claro: levantaram ele morto e depois conduziram ele vivo, e ficaram não pouco consolados. Que coisa tremenda, gente, que coisa maravilhosa. Bênção de Deus, amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula, mais esse comentário aqui no milagre do livro de Atos. No próximo final de semana, o nosso último comentário. Vamos comentar ali Paulo na ilha de Malta, ok? Os milagres de Paulo ali na ilha de Malta. Então eu aguardo você, fiquem todos na paz. Tchau.